Bom dia, graça e paz. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Só parece, mas estamos guardados pelo Senhor. Amém? Bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais um dia na nossa vida, mais um dia que o Senhor nos presenteou para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre o reino. A palavra diz que existe tanto mistério entre os céus e a terra. E nós vamos entrar num assunto que é mistério para a maioria dos cristãos. As guerras espirituais. O louvor estava falando, é assim que eu luto as minhas guerras. Você sabia que todos os dias, 24 horas por dia, nós travamos uma guerra entre o bem e o mal, entre a treva e a luz? Você sabia disso? É uma guerra espiritual invisível, mas ela é tão real quanto uma batalha carnal, física. Então, você querendo ou não, você acreditando ou não, nesse exato momento, está acontecendo uma guerra, uma batalha nas regiões celestiais. E nós vamos discorrer nesse devocional sobre as armaduras de Deus. Como é que nós vamos lutar, guerrear essas guerras? Amém? O tema é um pouco extenso, então eu creio que nós vamos fazer em 3 partes. As armaduras de Deus 1, 2 e 3. E eu gostaria que, se você, por exemplo, perdeu volta lá semana passada, né, está ouvindo, por exemplo, 2, você volte para assistir o 1 e assim por diante. Amém? Como eu te disse, nesse exato momento, está acontecendo uma guerra, uma batalha espiritual nas regiões celestiais, onde o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não é o nosso vizinho, que muitas vezes, né, nos perturba com som alto. Não é. Não é o nosso parente que fala mal de nós, não é o nosso irmão, não é o nosso colega de trabalho, que muitas vezes quer te puxar o tapete, não é a sogra, não é nosso chefe, não. O inimigo da nossa alma é Satanás e seus demônios. E o único alvo seu, o único objetivo seu é roubar, matar e destruir. Por isso, nós, cristãos, precisamos estar sempre alerta para poder resistir aos seus ataques. Por isso que a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Esse conflito entre o bem e o mal aconteceu lá no céu, né? Quando o querubim da guarda, o anjo mais lindo dos céus, aquele que andava nas pedras fogueadas, quis ser maior que Deus. Eu não vou entrar, né, no mérito agora. Qualquer dia a gente aprofunda mais sobre isso.
Mas foi quando, né? Esse anjo se rebelou contra Deus e foi lançado na terra. E ele trouxe junto 1/3 dos anjos. Nós vamos falar das armaduras de Deus para combater essa guerra. E um texto que está na Bíblia, lá em Efésios 6, do 10 ao 20, é uma carta de Paulo ao povo de Éfeso a respeito dessa guerra. Efésios 6, do 10 ao 20, eu vou ler para vocês, e aí nós vamos discorrer sobre isso. Paulo diz a eles: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usando a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem com os sapatos a prontidão para anunciar o Evangelho e dar a notícia da paz, e dar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada do Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu, Paulo, sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora em cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como eu devo anunciar. Uma pequena explicação aqui, que Paulo, ele usa aquilo que ele conhecia muito bem, né? As armaduras de um soldado. Afinal, Paulo havia sido um soldado que perseguia os cristãos. E agora, de perseguidor a perseguido, ele vive ladeado com soldados. Diz que ele tinha uma escolta, dia e noite junto com ele. Então, quando ele começa a falar das armaduras de Deus, você percebe que ele usa aqui vestimenta do soldado, né? Ele fala de um cinturão da verdade, que provavelmente era onde o soldado colocava a espada. Ele fala da couraça da justiça. Ele fala do capacete da salvação. Ele fala da espada do Espírito. E ele fala sobre calçar os pés do Evangelho. Na realidade, quando Paulo descreve, né, esses 6 utensílios como armas para a gente guerrear no mundo espiritual,
Ele estava preso em Roma. E vocês sabem, né? Ele vivia mais preso do que solto no meio dos soldados. E ele sabia que para entrar numa batalha, em uma guerra, o soldado teria que estar devidamente equipado, vestido e preparado para a batalha. E aqui ele descreve minuciosamente para que serve cada um desses utensílios. Os equipamentos, as armas do soldado. E nós vamos estudar sobre essas 6 armas, essas 6 peças principais dessa armadura. Provavelmente hoje nós falaremos de 2, na parte 2 de mais 2 e na parte 3 de mais 2. E algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto, né, de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. Na realidade, Paulo só está descrevendo que era assim que um soldado se revestia, né? Da couraça, das sandálias, do escudo, do capacete, do cinto. Dessa maneira, nós devemos nos revestir da verdade, da justiça, do evangelho da fé, da salvação e da palavra de Deus. Vamos começar descrevendo pelo cinto da verdade. Os soldados romanos, eles usavam um cinto largo, geralmente feito de couro, para carregar as suas espadas, proteger o seu abdômen e sustentar sua túnica. Para nós cristãos, o cinturão da verdade significa a palavra de Deus é a nossa única verdade. Em João 8,32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, praticar e viver de acordo com a palavra de Deus. A gente vai se revestir da verdade de Deus, praticar e viver de acordo com a palavra de Deus. Não é ouvir e não praticar, é ouvir, praticar e viver de acordo com a palavra de Deus. Não negociar a nossa identidade cristã. No meio de uma batalha, nós temos que ter esse cinto bem ajustado, ter consciência de quem nós somos em Cristo. Porque nessa hora, o inimigo fará de tudo para que a gente duvide das promessas de Deus. Vai trazer à nossa memória as nossas derrotas, os nossos fracassos, as nossas decepções. E a cada oração não atendida. Mas se você estiver com a verdade nos seus lábios, ele vai sair derrotado. Assim como aconteceu quando Jesus, lá no deserto, depois de 40 dias de jejum, venceu a Satanás pela palavra da verdade que saiu dos seus lábios. Esse é o cinturão da verdade. Nos cercar da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Segundo objeto, a couraça da justiça. Essa couraça ela era feita de correntes trançadas com bronze e vestia o soldado do pescoço até as coxas. Esse equipamento o protegia de um ataque fatal no coração ou em algum órgão vital na região do peito. Dos ombros até o joelho, ele estava vestido da couraça da justiça. Da mesma forma, nós cristãos devemos nos proteger dos ataques de Satanás. Ele nos ataca constantemente com mentiras,
acusações, lembranças dos nossos pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que nós não somos bons e dignos de andarmos com Deus. Ele usa a pessoa que nós amamos e respeitamos para fazer isso. Exemplo: pecou, roubou, adulterou, se vestia para matar, fumou, bebeu, agora virou santo, é crente. Eu duvido que você que foi resgatado pelo Senhor, que te tirou das trevas para a maravilhosa luz, nunca ouviu isso de ninguém. 2 Coríntios 5, 21, nos garante isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é a nossa justiça. É Ele quem nos justifica. E é Ele mesmo que diz que ainda que os nossos pecados fossem vermelho como carmesim, se tornaria branco como a neve. É Ele que tira de nós a culpa, o peso e a acusação. Eu louvo a Deus porque o velho homem morre e nasce um novo homem, que a cada dia vai se construindo, vai se santificando. E de verdade, o cristão, ele não tem passado, ele tem um futuro, ele tem um alvo, que agora é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós falamos de dos 6 objetos para nos vestir das armaduras de Deus. Nós falamos da couraça da justiça e do cinturão da verdade. Amém? Na parte 2 falaremos de mais 2 instrumentos. E eu gostaria que você refletisse sobre como anda o seu cinturão da verdade. Você anda se cercando da verdade, da couraça da justiça, mas a justiça de Deus é um tema para nós refletirmos. Amém? Bom dia, bom dia.